Domingo de GP do México de Fórmula 1. Enquanto a gente vê a equipe Red Bull toda fantasiada de mariachis, algo que eu acho muito divertido, nos bastidores, ou melhor, aqueles bastidores que chegam para a imprensa com as declarações de pilotos envolvidos, nós tivemos falas muito interessantes nesse final de semana. Eu sei que você vai ver a corrida na tarde de hoje, eu vou publicar esse vídeo no domingo, mas eu gostaria de conversar um pouco sobre as falas do Helmut Marko a respeito do desempenho da McLaren e a ausência de um determinado piloto na equipe inglesa, e a fala do Lando Norris sobre como ele está enxergando a disputa dele com Max Verstappen agora. E eu devo dizer logo de cara que parece que uma ficha caiu na cabecinha do Lando Norris. Vamos lá. Lembra quando eu falei no vídeo do GP dos Estados Unidos que eu já entendia que o Verstappen estava andando com o regulamento debaixo do braço, que tudo o que ele precisava fazer a partir de agora era impedir que o Lando Norris vencesse corridas só para evitar que a diferença de pontos diminuísse, porque ele já entendia que ele já tinha uma gordura de pontos suficiente para ser campeão do mundo? Lembra quando eu venho dizendo, desde que vocês começaram a acreditar na possibilidade do Norris ser campeão, que eu estou afirmando que o Norris não será campeão do mundo esse ano, basicamente porque ele não tem cabeça para isso, e que naquele vídeo dos Estados Unidos eu disse que ele não tinha entendido como o campeonato estava acontecendo e como que o Verstappen estava correndo a partir de agora em prol do campeonato? Então, o Lando Norris não conversou comigo, mas ele concorda com o que eu falei. Porque a declaração mais impactante do piloto inglês nesse final de semana no México é que ele se deu conta de que o Verstappen agora não está ali para vencer, mas sim para impedir que ele vença. E que o próprio Norris precisa fazer alguns ajustes na forma como ele está conduzindo as corridas, na forma como ele está dirigindo, para poder contornar essa situação. Eu não sei o que o Norris vai fazer, mas eu sei que eu não passo mais frio na vida. E que bom que isso é um jargão de velho como eu. Que bom que a ligação do Norris finalmente foi completada, porque faltava cair essa ficha na cabeça do piloto inglês. Temo que ele tenha se dado conta de que Verstappen agora está dirigindo por um campeonato tarde demais. E faz um bom tempo. Eu posso ter todas as minhas críticas e opiniões pessoais em relação ao Verstappen, mas eu não posso negar que ele é um gênio. E que ele aprendeu com Michael Schumacher, Alain Prost, Nelson Piquet, com todos os pilotos que, quando entendiam que não tinham carro apto para vencer corridas e estava com uma vantagem nos seus respectivos campeonatos, começaram a conduzir as provas de acordo com as circunstâncias de momento e colocando as situações de acordo com que o cenário favorecesse na disputa pelo título. Verstappen entendeu que não precisa mais vencer. E entendeu também que está cada vez mais difícil vencer. Ele teve um lampejo de melhora nos Estados Unidos, mas aí na corrida principal veio a Ferrari com um ritmo de corrida fantástico e venceu. E mesmo nas condições mano a mano, o Verstappen sabe que não pode superar o carro da McLaren. Mesmo nas situações mano a mano, se as coisas tivessem acontecido de uma outra forma, e elas não aconteceram, o Norris teria ultrapassado o Verstappen. Se não na manobra que resultou na sua punição, mas 2 ou 3 voltas além do programado para o GP dos Estados Unidos, com certeza o Norris teria ultrapassado se ele tivesse cedido a posição e tivesse devolvido a vantagem para o piloto holandês. Aí vem o senhor Helmut Marko, e eu vou me utilizar da liberdade criativa para poder colocar aspas aqui, porque eu não tenho as aspas dele, mas eu vou colocar ele mais ou menos disse o seguinte. Na imprensa ele fala que a Red Bull tinha que agradecer que o piloto era o Norris e não o Hamilton, porque se fosse o Hamilton, ele já teria ultrapassado o Verstappen em pontos e a McLaren estaria muito à frente em pontos na disputa pelos construtores. E essa declaração do Marko cai como uma bomba na cabeça do Lando Norris, dos fãs do Lando Norris, dos fãs do Max Verstappen. E por incrível que pareça, eu tenho algo a concordar com o Sr. Helmut Marko, pessoa com a qual eu não tenho muito apreço, porque em 98% dos casos, o que sai da boca dele é pior do que chorume. Dessa vez, o Helmut Marko tem um ponto, dessa vez ele está certo. Porque
se fosse um piloto com mais cabeça, preparado para quebrar mentalmente Max Verstappen como Lewis Hamilton já teria ultrapassado o Verstappen em pontos. Lembrando, por estatísticas, com tudo o que aconteceu, com todos os problemas que a Red Bull teve, com toda a vantagem que a McLaren construiu a ponto de ultrapassar a Red Bull no campeonato de construtores. Se bem que fez isso correndo com 2 carros. O Piastri também contribuiu para isso e a Red Bull não podia contar com o Checo Pérez para poder pontuar. Com tudo que aconteceu, o nosso amigo Verstappen marcou mais pontos do que o Lando Norris de Miami até agora. É inacreditável como essa estatística conta contra o Lando Norris. E aí, não foi só a equipe, não foi a McLaren, não foi só a estratégia da McLaren em promover troca de posição para ser justa com o Piastri. A maior parte dos pontos perdidos do nosso amigo Norris está na conta do próprio Norris. Todas as largadas ruins que ele teve largando da pole position. Quantos pontos o Norris não perdeu largando da pole position porque entregou a paçoca porque não sabia largar direito? Hamilton talvez não entregasse isso, ou não sofresse desses resultados negativos. Nunca saberemos porque, obviamente, essa realidade hipotética não existe. Mas, nos aspectos mentais, nos aspectos emocionais, no psicológico, o Hamilton, indiscutivelmente, e eu concordo com algumas declarações que afirmam que apenas Lewis Hamilton e Fernando Alonso têm a mesma capacidade de jogo mental para quebrar o Verstappen por dentro, porque independentemente do resultado de 2021, todo mundo sabe como o Verstappen terminou aquele campeonato no limite do seu emocional. E ali aconteceu de tudo. E eu dou mérito pro campeonato do Verstappen por ele ter passado por tudo aquilo contra um piloto que é um dos melhores da história, se não o melhor da história, doravante conhecido como Lewis Hamilton. É claro que esse tipo de declaração a essa altura do campeonato também é uma estratégia para ir minando o Norris por dentro. Helmut Marko não falou isso apenas porque é uma verdade. Falou isso para quebrar o emocional do Norris, porque essa altura do campeonato também conta o jogo mental. A Red Bull sabe disso, o Horner sabe disso, o Verstappen sabe disso. E essa altura do campeonato também, todo mundo entendeu que o Norris não está pronto emocionalmente para ser campeão do mundo. Talvez o Piastri tenha mais sangue frio para isso. Eu disse essa semana nas redes sociais que se fosse o Piastri na mesma situação do Norris, eu colocava mais fé de que ele teria mais condições de descontar a vantagem e disputar o título com o Verstappen. Também nunca saberemos porque, neste momento, o Piastri é o segundo piloto da McLaren e, pensando no seu futuro, está conversando com a Red Bull, ou pelo menos através do seu representante, o Mark Webber, está tentando uma vaga na Red Bull para, quem sabe, mudar os ares de sua carreira, apostando numa hipotética saída do Verstappen ou aposentadoria do piloto holandês, já que ele tem 10 anos de atividades na Fórmula 1. Então, não é nem exagero o que o Marco disse, mas faz parte do jogo mental que o Norris agora vai ter que lidar. Eu tenho muita curiosidade em saber como é que o Norris vai se comportar no México. Eu tô gravando esse vídeo antes de assistir o treino oficial que está acontecendo neste momento. Mas como eu tô esperando fazer a conversão do vídeo do Real Madrid e Barcelona, que foi ao ar no sábado à noite, e quero publicar esse vídeo que você está assistindo agora no domingo de manhã, então eu tô acelerando a produção e eu vou assistir o treino em VT ou com gravador, graças ao, claro, TV Mais Box. Mas eu tô muito curioso para saber como é que o Norris vai reagir a isso. Eu tô muito curioso para saber se o Norris realmente entendeu que não só ele está disputando o campeonato mundial, como ele está disputando o campeonato com um piloto muito mais cascudo que ele, muito mais preparado, tricampeão do mundo e principalmente que entende o jogo mental tal e como um grande campeão tem que entender para poder vencer um campeonato de Fórmula 1. Eu citei apenas 3 exemplos: Alain Prost, Michael Schumacher e Nelson Piquet. Tenho certeza absoluta que o Verstappen andou trocando umas ideias com o sogrão para poder entender como gerenciar essas situações. E, de novo, o Norris está passando por algo que o Verstappen já passou.
que é sentir o peso do mundo nas costas e a pressão de disputa de um título mundial que pode ser o primeiro para o Lando Norris. No caso do Verstappen, ele já passou por isso. Ele não tem essa pressão, ele não tem essa cobrança. É muito mais fácil para o Verstappen administrar essa situação do que para o Lando Norris. Mas já é um começo, já é alguma coisa o Norris entender que o Verstappen não precisa mais vencer para ser campeão do mundo. Basta impedir que o Norris vença, que Verstappen vai conquistar o 4º título mundial. E na minha modesta opinião, e eu estou falando isso desde o começo dessa história, desde antes das férias da Fórmula 1, vocês podem pegar os vídeos em retrospectiva, e eu estou falando sobre isso o tempo todo. Para mim, Max Verstappen já é tetracampeão do mundo, e os fatos vão mostrar isso, o tempo vai mostrar isso. Ele vai, e o pior, só para concluir, o promocional da Fórmula 1, as redes sociais da Fórmula 1, vendendo que ainda existe um campeonato com 100 e poucos pontos em jogo, e aí você tem até o Piastri podendo ser campeão. Bom, precisa ter uma parada cardíaca no Verstappen, o Norris sofrer de diarreia, o Leclerc e o Sainz se estapearem e não saírem de casa para o Piastri ser campeão. Mas a Fórmula 1 tenta vender a narrativa que ainda existe um campeonato. Em teoria ainda existe, muito mais para Verstappen e Norris, mas na prática, na minha modesta opinião, Max Verstappen já é tetracampeão do mundo, porque o Norris não tem cabeça para disputar esse título em 2024, quem sabe do ano que vem. E é isso. Espero que todos vocês tenham uma boa corrida, um bom GP do México que acontece daqui a pouco.